meus alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula de ciência dessa semana. Isso mesmo, essa semana nós tivemos 2 aulas de ciência para que a gente pudesse concluir esse material da ficha de atividades, não é? Então, temos apenas agora 3 fichinhas, começando aí a partir da página 91. Nós vamos fazer agora, vamos lá? Olha só, turminha, essa primeira questão, ele diz o seguinte: os plásticos apresentam grande diversidade. Eles podem ser coloridos, rígidos ou maleáveis, por serem produzidos em diferentes substâncias obtidas do petróleo. Assim, podem ser classificados em 2 grupos básicos. Associe os seguintes grupos às características. Então, nós temos 2 tipos de plásticos: os termoplásticos e os termofixos. Vocês lembram aí naquele vídeo que passou na sala de aula? Estava falando sobre isso, sobre os tipos de plástico? Acho que vocês estão lembrados. Então, primeiro ele diz assim, ó, são rígidos e se decompõem em altas temperaturas. Por isso, não são recicláveis. Então, quais desses 2 aí não pode ser reciclado? Os termoplásticos ou os termofixos? São os termofixos, gente. Então, a gente marca aí letra B, tá certo? São mais flexíveis e podem ser reciclados. Agora sim, a gente diz que os termoplásticos, tá certo? Letra A. Segunda questão. Leia o texto e encontre no caça-palavras as palavras grifadas a seguir. Cada tipo de plástico tem um limite de reciclagem. As garrafas de PET são mais resistentes. Já os plásticos mais finos perdem a qualidade. O plástico PET reciclado pode ser utilizado na fabricação de fibra poliéster para a produção de vestuário, caixas, de embalagens e PET. O PEBD, que é o polietileno de baixa densidade, e o PP, o polipropileno, e o PS, poliestireno, entre outros, não podem ser reciclados. E aí a gente vai encontrar aqui nesse caça-palavras essas palavras que estão destacadas, começando aí por reciclagem, não é? Então, a primeira palavra a gente contrai é reciclagem. Depois, garrafas de PET, depois poliéster, polietileno e densidade. E embalagens também tem aqui. Vamos lá procurar? Então, gente, no caça-palavras aí, a gente já encontra nessa primeira linha garrafa PET. Eles estão separados por um hífen, tá? Garrafa PET. Logo embaixo, a gente encontra também a palavra embalagem, só que invertida, começando da direita para a esquerda, aqui embaixo. Ó. Embalagens. Poliéster, tá logo aqui embaixo, poliéster. Densidade também tá ao contrário, tá de trás para frente, começando da direita para a esquerda. Polietileno está normal aqui embaixo. E reciclagem é o único que está na vertical. Então, reciclagem está nessa linha aqui, ó. E aí, encontraram todas? Vamos lá para a terceira questão agora, na página 92. A terceira questão, ele diz assim, ó. Observe os materiais da imagem. Então, aqui a gente pode perceber que são materiais escolares, né, gente? E ele diz assim, ó. Quais matérias-primas estão sendo utilizadas para fazer esses produtos aí? Então, que tipo de matéria-prima é utilizada aí? O papel, né, para fazer o caderno. E o que mais? O plástico, não é, gente? Escrevam bem direitinho na linha, tá certo? Qual é a matéria-prima do plástico? Agora eu quero ver. Gente, o plástico é feito com a nafta que vem do petróleo, tá? Então, são de derivados do petróleo. Coloca aqui. A nafta vem do petróleo. Quarta questão. Os materiais são compostos de substâncias responsáveis por suas características. São essas substâncias que nos permitem distinguir os diferentes materiais, assim como compreender suas propriedades e suas transformações. Qual é a classificação das propriedades específicas da matéria? Então, a matéria, elas podem ser classificadas de 3 formas, tá certo? Quem lembra aí quais são as 3 formas?
Então, as três formas são químicas, físicas e organolépticas. Certo? Já na quinta questão, ele diz o seguinte: observe o rolo de papel alumínio e responda. Qual é a propriedade física que permite que o alumínio seja transformado em uma folha super fina? Então, que propriedade específica é essa da matéria? Densidade, solubilidade, maleabilidade, ductilidade, estão lembrados? Então, quais dessas aí que eu citei que permite que o alumínio seja transformado em uma folha super fina? Como é o nome dessa propriedade? Maleabilidade. Correto? Maleabilidade. Agora vamos para a próxima ficha da página 93. Na próxima ficha, ele diz o seguinte: observe as imagens. São panelas usadas para cozinhar, portanto, ficam em contato direto com a chama do fogo. Observe também que os cabos são diferentes. Na panela A, ele é de plástico, rígido. E na B, o cabo é de inox. Então, observe aqui o cabo dessas duas panelas aqui na situação A e na situação B. Letra A. De acordo com as propriedades dos materiais, qual deles ficaria mais quente durante o cozimento? Então, quem é que esquenta mais? O plástico ou o metal, gente? Metal, não é? Então, vocês vão colocar aqui o cabo de inox da figura B, ele fica mais quente, pois os metais conduzem melhor o calor, tá certo? São bons condutores térmicos. Já na letra B, ele pergunta qual é a propriedade correspondente ao fenômeno. Então, aí, de que propriedade ele está se referindo, gente? É maleabilidade, ductilidade, condutividade, densidade, ou é condução? Condução pode ser de energia, pode ser condução de eletricidade, condução de calor. Então, aí é condutividade, tá certo? Condutividade. Na segunda questão, ele diz assim, ó: de determinada matéria-prima se produz a borracha natural, empregada na produção de diversos objetos, como luvas, elásticos e borrachas de lápis escolares. Que matéria-prima é essa? Então, de que é feita a borracha, gente? Qual é a matéria-prima que é extraída da natureza, usada para fazer a borracha desse lápis aí? É o látex, é aquele líquido branco que sai das seringueiras, tá certo? Vamos agora para a página 94, onde tem aí a questão 3. Ele diz assim, ó: classifique os processos observados nas imagens em propriedades químicas ou propriedades físicas. Então, nós vamos olhar para esse conjunto de imagens e classificar cada uma delas como propriedade química ou física, tá? Química tem mais a ver com as substâncias que foram empregadas nela, tá certo? A física é mais com relação à estrutura, ao aspecto físico, tá certo? Então, primeiro aí a gente tem um efervescente sendo dissolvido em água. Então, aí é uma propriedade química ou física? E aí, gente, é química, galera. Então, a água aqui com o soluto é química. Já nessa segunda imagem, é a queima de um combustível, não é? A gente vê que está saindo a fumaça aí do cano de escape do carro. Então, também é uma transformação química. Então, coloca a química aqui novamente. Já nessa terceira imagem, nós vemos que tem pregos aí sendo enferrujados. Então, o processo de enferrujamento é também um procedimento químico, a oxidação. Então, coloca novamente química aqui. Já na imagem de baixo, nesse par de alianças, é uma propriedade física. Mas por que isso aqui é física, tia? Essa propriedade física que tem de moldar a maleabilidade, aquela propriedade física
que permite que a gente molde alguma coisa. Então, aí, esse minério, o ouro mais específico, usado nesse par de alianças, ele foi moldado para deixá-lo nesse aspecto aqui de aliança, certo? Então, essa propriedade ela é a maleabilidade. E a maleabilidade é uma propriedade física, não é química. Já nessa próxima, a gente vê a do diamante. Então, essa propriedade também é física, tá certo? Coloca aqui física. E na sexta imagem, no caso, a gente tem aí um banquinho, esse banquinho. Então, a madeira ela foi moldada para ficar aí nesse formato. Então, também uma. Tá certo? Então, nos três úteis. Com base no anterior, responda as questões 3. Vamos lá. Diz o seguinte: as pastilhas de vitamina no copo com água devido a uma característica dos materiais. Quais são os elementos envolvidos? E aí, eu acabei de dizer, quando eu fui lá falar de propriedade química. Então, que propriedade é essa? É a solubilidade. Tá? E quais são os elementos nela? A química entre a água, que é o solvente, e a vitamina C, que é o soluto. Então, isso vocês vão escrever hoje. Vocês vão colocar primeiro solubilidade. Depois do ponto, vocês vão dizer que a reação química é entre a água, que é o solvente, e o soluto, tá certo? Observado na imagem dos pregos. Então, esses pregos aqui, que propriedade é essa? Permite que eles fiquem assim enferrujados. E aí, gente? O processo, na verdade, é o da ferrugem, o processo de oxidação. Então, aqui vai ser a ferrugem ou oxidação, tá? Então, aí na sexta questão, ele diz: qual é a propriedade que permitiu a fabricação dos anéis? Então, os anéis é aquela que a tia acabou de falar aí do par de alianças que está na imagem acima. Então, que processo eu utilizo, que propriedade específica da matéria é utilizada quando eu moldo o ouro para ficar no formato que eu quero? Então, esse processo se chama maleabilidade. Ok? Vamos agora para a nossa última fichinha, na página 95. Ele diz o seguinte na primeira questão: observe o experimento de dissolução da pastilha de vitamina C em água. Use as palavras do quadro para completar o esquema a seguir. Então, no quadro eu tenho solução, soluto e solvente. Nessa mistura aqui, eu tenho a pastilha de vitamina C, a água e a substância depois já pronta. Então, como é que eu chamo aqui a pastilha de vitamina C? É a solução? É o soluto ou é o solvente? E aí? Ele é o soluto, galera. Soluto. A água ela é considerada um solvente universal. Então, aqui vai colocar solvente. E a substância já pronta, como ela é chamada? Solução. Tá certo? Segunda questão. Observe a imagem. De que materiais esse objeto é feito além da borracha? Então, nós vamos observar que essa imagem é um lápis, né? Um lápis escolar. Então, além da borracha, o que mais? Que tipo de matéria-prima está sendo empregado aqui? A madeira, o grafite para fazer a pontinha do lápis e também o metal para colocar esse acessório aí que segura a borracha no lápis, né? Assim? Então, aqui vocês vão colocar ó, metal, madeira e grafite. Aí, na terceira questão, ele pergunta o seguinte: dos materiais componentes do lápis, qual tem a mesma composição do diamante? Então, quem tem a mesma composição do diamante, galera, a tia também explicou na sala de aula, mostrou até na TV como é que se difere as moléculas do diamante e as moléculas do lápis. Estão lembrados do grafite?
que são as mesmas moléculas de carbono, a diferença na composição dessas moléculas, lembra que umas ficam mais juntinhas, outras mais afastadas? Então, qual é o material que tem a mesma molécula do grafite? Quem é? E aí, gente? O diamante, não é isso? Então, o grafite aqui tem a mesma propriedade do diamante. Então, primeiro vocês vão colocar grafite, que é ele que tem a mesma propriedade do diamante. E ele pergunta em qual propriedade da matéria eles se diferenciam. Como é o nome da propriedade, gente? E aí, quero ver vocês. Dureza, tá bom? Então, o nome da propriedade é dureza. Certo? Vamos agora para a quarta questão, na página 96. A quarta questão, ele diz assim, ó. Observe a imagem de um iceberg e responda as questões. Olha para esse iceberg aí, gente. Bem bonito, não é? Por que esse grande bloco de gelo não afunda? Agora eu quero ver. Por que esse bloco de gelo ele não afunda, gente? Porque a gente já estudou na sala de gelo, gente. O gelo congelado, a água congelada, o gelo, ele é menos denso do que a água em estado líquido. Então, vocês lembram que quanto menos denso o material for, ele flutua. E quanto mais denso ele afunda. Então, quando ele é menos denso, ele flutua. Quando ele é mais denso, ele afunda. Então, quando eu congelo a água, as moléculas da água, elas se modificam. Então, ela fica menos densa, com menor peso. Então, por isso que ela flutua. E já a água em estado líquido, ela tem as moléculas diferentes também. Então, ela é mais densa. Então, na letra A, porque o gelo tem menor densidade do que a água. Explica o que é densidade. E aí? A gente sabe, gente, que densidade, eu acredito que todos vocês saibam aí, tenham entendido bem essa questão da densidade. Ela é a relação entre a massa, o peso de um material e o espaço em que ele ocupa. Então, o que é densidade? É a relação, é o peso, é a massa que um material tem com o meio em que ele está, tá bom? Quinta questão e última. Os ímãs apresentam como característico magnetismo. Explica o que você entende por magnetismo. Então, vamos lá, gente. Vamos revisar aí a questão do magnetismo. O magnetismo, ele é um fenômeno físico que consiste em forças de atração. Então, lembrados disso aqui? E repulsão. E aí, estão lembrados? Ó, eles se atraem, tá vendo? E eles se retraem. Exercidas por certos materiais, como ferro, cobalto, níquel e tem tantos outros, tá certo? Então, turminha, gostaram da nossa aula de hoje? Espero que sim. Olha só, por hoje é só. Aula de ciências agora só semana que vem, utilizando o livro novo, tá bom? Então, aguardo vocês. Um beijo, meus amores. Até a nossa próxima aula. Não esqueçam, me envie as atividades, viu? Estarei aguardando.